Enquanto vai resolvendo esse probleminha técnico, gostaria que vocês fechassem os olhos e viajassem. Enquanto isso, eu vou cantar uns mantras para poder purificar o ambiente. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachyatya Deshatarine Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Podem abrir os olhos. Garanto que cada um, pode perceber que não é só com os olhos que a gente olha, mas também se aquietando, observando o que nossa mente nos diz, o que nossa mente nos vê. E é assim que eu começo um pouco da minha história, que começou há uns 28 anos atrás, em 1985, na cidade de Salvador. Naquele momento foi um momento muito forte na minha vida, na vida da minha família. Não porque eu estava nascendo, que eu não sou especial assim. Mas o que eu quero contar é que meu pai soube que tinha um câncer no cérebro. Não, quer dizer, um câncer não, um tumor, Um tumor benigno. E ele ficava no lado direito do corpo, e acabou, ele por eu estar nascendo, ele resolvendo fazer essa cirurgia para retirar, esse tumor. Só que, pela via do destino, acabou havendo um erro na cirurgia e paralisando um lado do corpo dele. Aí fez fisioterapia, voltou alguns movimentos, mas não ficou 100%, E aí ele sentiu no seu coração que algumas coisas tinham acabado para ele naquele momento, Muitas conquistas que ele queria ter, muitas coisas que ele queria fazer, muitas coisas que ele queria viver nesse mundo, muitas coisas que ele queria olhar. Mas ainda assim, sua determinação foi muito forte, E ele conseguiu sempre vivenciar suas coisas, vivenciar suas experiências. Mas acabaram que meus pais, eu ainda jovem, tinha 1 ano, era uma criança, um bebê ainda. Meus pais se separaram. Então, minha mãe se casou novamente, E eu tive um padrasto que foi uma pessoa muito boa na minha vida, cuidou de mim durante um bom tempo. Mas minha mãe se separou novamente, depois, quando eu estava com uns 12 anos, mais ou menos. Mas ainda assim, eu e meu pai, apesar de estar distante, ele na casa dele, eu na minha, ele sempre me ligava todo dia, E aí, filho, como é que você está? Como é que vão as coisas, E tal, sempre todo dia ligando. Mas eu, ao certo, não entendia, tudo aquilo que havia acontecido. Muitas vezes a gente sempre tinha muitas discussões, muitas brigas, mesmo eu sendo jovem, assim, Acabei magoando ele muitas vezes, eu criança. Não aceitando, que ele fosse meu pai, talvez, não sei o que se passa na cabeça de uma criança, Porque tinha talvez uma outra pessoa que substituía o lugar dele. Mas aí quando aconteceu essa separação, quem foi que continuou me ligando, me dando um toque, vendo como é que eu tô? Foi esse meu pai biológico, Então eu, puxa, como essa pessoa é especial realmente, Então a gente começou a estreitar muito mais nossas relações, vivenciar muito mais coisas, mas ainda assim a gente sempre esbarrava em paradigmas, esbarrava em várias coisas, que um jovem adulto às vezes pensam de formas bem diferentes. E aí nisso,
eu fui tocando a minha vida, ele foi tocando a dele, né? Eu ia lá visitar ele, como sempre, todo final de semana, né? Mas aí né? A gente tinha nossas brigas, nossas discussões, às vezes eu ficava sem ir lá e por aí vai. Aí eu vim para Viçosa, né? E a gente cheguei aqui em 2004, mais ou menos, para estudar agronomia. Em 2005 e 2006, teve uma greve aqui na universidade muito grande, né? E eu vim criado num berço cristão, né? E num berço espírita, que era da família de meu pai, né? E aí, eu deixei um pouco de religiosidade para lá, todas essas coisas para lá. E quando eu cheguei aqui em 2006 nessa greve, eu falei, puxa, estou sentindo falta de alguma coisa. E foi nessa minha falta que eu comecei, poxa, tenho que correr atrás de algo. E aí fui viajar. Saí viajando, a gente foi para Florianópolis, num congresso lá de agroecologia. E aí eu continuei, né, viajando pela ilha lá, conhecendo vários lugares, conhecendo várias pessoas especiais. E sempre, de alguma forma, né, Deus colocava pessoas muito especiais na minha vida, né, me dando toques, me dando um conhecimento, trocando experiências. Isso foi muito inspirador na minha vida. Aí eu conheci lá o movimento Hare Krishna, né, que eu faço parte até hoje. E lá eu pude perceber e conhecer muitas coisas, né? Nessa época de 2006. Aí eu acabei voltando para Viçosa e não conseguia mais ficar aqui. Minha cabeça estava em outro lugar, né? Eu queria vivenciar isso de uma forma mais intensa. E fui morar em um monastério Hare Krishna, né? Em Paraty, no Rio de Janeiro, depois em Campina Grande. Né? A gente teve vários estudos lá, conhecendo coisas sobre o que é o corpo, o que é a alma, quem realmente somos nós, o que estamos fazendo aqui. E mudou a minha visão, mudou o meu olhar sobre o mundo. Né? E quando mudou esse meu olhar, e eu voltei aqui para Viçosa, para terminar, né, a graduação, tive a notícia, né, de que meu pai ele já estava com câncer, e num estágio bem avançado. E aí eu, caramba, e agora? Né, o que é que eu faço? E tentando chamar ele para vir morar comigo, né, para eu terminar isso. E acabou que um dia eu recebo uma ligação de minha tia, olha, seu pai ele foi internado. E é bom que você venha para cá. Aí eu, tudo bem, estou indo. Aí arrumei minhas coisas e fui para lá. E o pessoal falava, né, poxa, seu pai entrou aqui sem falar e sem caminhar, né? Que o câncer já estava bem avançado, que a parte de baixo dele ele já não sentia mais. E aí nisso, quando eu chego lá, a voz dele já tinha começado a falar um pouco, né? Ele já conseguia se expressar, falar as coisas que ele queria. E aí a gente vivenciou 20 dias. E esses 20 dias valeram como se fossem 20 anos. A gente pôde conhecer realmente um ao outro, entender o que é que um gosta, o que é que o outro não gosta, estabelecer uma relação que era muito profunda, que às vezes a gente deixou se perder em algum momento, né, das nossas vidas. Isso foi muito importante para moldar o meu caráter, quem realmente sou, e tudo aquilo, né, que a gente, numa relação de pai e filho, a gente deixou para trás. E esses 20 dias, realmente, a gente pôde se amar profundamente. Olhar um ao outro e ver quem é aquela pessoa que está habitando aquele corpo. Quem é aquela alma que habita aquele corpo. Quem é essa alma que está habitando esse corpo. Né? E aí depois, meu pai faleceu. Mas apesar de todo o conhecimento que eu tinha, né, de lendo os livros falando sobre a morte, sobre a vida, foi nesse momento que eu pude perceber assim, realmente, nós não somos o corpo, né? Nós somos almas espirituais que estamos habitando aquilo ali. Meu pai não teve a oportunidade de conhecer o neto dele, porque quando ele entrou no hospital, meu filho tinha só 2 meses de vida. E não queriam deixar meu filho entrar, né, devido a esses problemas hospitalares, né, que tem e tal.
mas ele pôde ver através de fotos e tudo mais. Mas só depois de ser pai também, que você vai entendendo o que é que um pai vai falando para você, uma atitude que ele faz, que muitas vezes a gente não gosta, mas como aquilo realmente toca, né, a nossa consciência, o nosso dia a dia, que como a gente quer cuidar dos nossos filhos, né. E a partir disso, né, eu coloco assim para cada um realmente observar que a gente deve mudar, não o nosso futuro, ou o nosso passado já passou, não tem jeito, mas como a gente pode modificar o nosso presente, né? Deus pôde me dar a oportunidade ali naquele momento, naqueles 20 dias, de olhar desse jeito e observar as pessoas de uma forma diferente a partir daquilo. E talvez outras pessoas não tenham essa oportunidade, por isso que eu digo, faça agora, né, mesmo. Observe, olhe as pessoas que estão do seu lado, às vezes precisando de um cuidado, precisando de um carinho, precisando reestabelecer uma relação. Não deixe esse momento passar, né? Vamos vivenciar isso em nossas vidas para que a gente não leve essa, talvez, culpa ou essa falta de atenção nossa futuramente, né? Muito obrigado e boa noite para vocês.